Safra de grãos cai 6,7% em novembro de 2024. Estimativa do IBGE para 2025 é aumento na produção. No Paraná, drones auxiliam bombeiros em orientação aos banhistas nas praias do estado. Praias paranaenses também ganham microlimpeza com máquinas saneadoras que limpam bitucas, cacos de vidro e outros mini resíduos. Estação Verão, bombeiros de Santa Catarina em atenção nas praias. Em apenas 7 dias de operação foram realizados 85 salvamentos. Acidente aéreo na Coreia do Sul. Queda de avião deixou 179 mortos e autoridades investigam as causas. Caixas pretas do Embraer que caiu no Cazaquistão serão enviadas ao Brasil. Suspeita é que a aeronave tenha sido atingida por sistema antimíssil russo. Ondas intensas atingem costa do Peru e do Equador. Fenômeno causou o fechamento da maioria dos portos peruanos. E você vai ver ainda, estatais brasileiras têm rombo de mais de 6 bilhões de reais. Resultado de 2024 deve ser o pior em 15 anos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, muito boa noite. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pelo horário de Brasília, agora 8 horas e 4 minutos, última segunda-feira do ano, também o último Pix News desse 2024. A gente começa falando sobre a temporada de verão, né? Os bombeiros que atuam como salva-vidas no litoral paranaense receberam um recurso adicional que vai ajudar no monitoramento das praias. 2 novos drones de última geração irão reforçar o monitoramento das praias do estado do Paraná. O investimento do governo do estado nestes equipamentos foi de R$ 650 mil. Além de ser aplicado em outras situações, como incêndios, aqui especificamente na parte preventiva, nas ações preventivas na praia. A aplicação dele maior tem sido nos entrepostos, locais, áreas não protegidas por guarda-vidas, com a finalidade de suprir essas áreas com orientações, se necessário, advertências, informando o corrente de retorno, locais que precisam ser especificamente ali avaliados, né, para que o banhista entenda que ali é uma área de risco e ele não pode estar tomando banho naquele local. Esses avisos são reproduzidos pelo sistema de sonorização por meio de alertas gravados ou até mesmo em tempo real. Atenção, banhistas, fique atento às bandeiras de sinalização e às orientações dos guarda-vidas. Os drones são equipados também com câmera térmica, iluminação e zoom de alta capacidade. As imagens são transmitidas em tempo real para o posto de comando. A finalidade dele se necessário, também ele vai ser aplicado nas situações de buscas, vítimas recém-submersas ou na continuidade de buscas, caso a vítima não seja encontrada naquele primeiro momento ali. Ele está dando esse apoio também nas ações subsequentes aí para procurar dar uma melhor resposta. As compras foram viabilizadas para compor o programa Verão Maior Paraná, que além de eventos culturais e esportivos, também reforça a segurança nas praias. O Corpo de Bombeiros fará uma excelente operação verão, com um aumento do efetivo de bombeiros militares e a questão da tecnologia, que hoje ela tem que ser muito bem aproveitada. Tem que aproveitar a tecnologia disponível, né? E também no litoral paranaense, equipamentos irão ajudar na limpeza de mini resíduos e, infelizmente, né, muitas das vezes, deixado pelos banhistas. 4 máquinas como essa, chamadas de saneadoras, vão operar em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, priorizando os balneários que recebem mais turistas e onde há mais produção de lixo, e os momentos logo após os grandes shows, especialmente em Matinhos. As máquinas revolvem a areia da praia durante a madrugada, retirando pequenos resíduos como bitucas de cigarro, cacos de vidro, tampas plásticas e de metal e mini embalagens plásticas, como as de balas e outros doces. O serviço da máquina saneadora da Sanepar no litoral funcionará até o dia 9 de março, das 2 da madrugada até às 6 horas da manhã, evitando momentos de maior fluxo de pessoas na orla. A ação faz parte de um investimento de R$ 4 milhões em diversos trabalhos para manter limpas as areias das praias do litoral do Paraná. Que são equipamentos que revolvem a areia
possibilitando, primeiro, a retirada de pequenos lixos, como bituca de cigarro, tampas de garrafas e até mesmo caco de vidro, que pode ocasionar pequenos acidentes. A outra questão importante, quando revolve a areia, os raios do sol penetram mais profundamente, ajudando a sanear essa areia, permitindo que bactérias e outros germes contidos nessa areia sejam reduzidos. O principal benefício dessa maior penetração dos raios solares é exatamente retirando germes e bactérias que ocasionam as micoses, as doenças de pele tão comuns no verão. Por exemplo, um lixo plástico na praia que vá para o mar pode causar a morte de uma tartaruga marinha. Então, além de coletar, separar, essa informação ambiental, essa educação ambiental é muito importante. A Operação Estação Verão, promovida pelo governo de Santa Catarina, começou com resultados expressivos no período de 17 a 23 de dezembro. Em apenas 7 dias, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado realizaram 85 salvamentos por afogamento em todo o litoral e também nas regiões de banho do interior. Números que reforçam a importância do trabalho preventivo e operacional. Uma reunião foi realizada no último sábado, alinhando as ações até o final da temporada. Acabei de fazer uma reunião com todas as forças de segurança, com o IMA, com a Secretaria de Turismo, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Científica, com o Bombeiro Militar, Casan, Celesc, todos, para fazer uma avaliação da Estação Verão. Como é que está indo, como é que está funcionando, quais as dificuldades. Mobilidade tem sido o grande calo, por mais faixa que nós tenha feito na 401 Norte, a mobilidade da polícia, facilitando, orientando, a gente está cobrando que a Estação Verão possa ser a melhor dos últimos tempos. Uma demanda de 3 milhões de pessoas que nós vamos receber em todas as praias do litoral. Isso é sensacional, isso é grana na veia, é dinheiro, mas tem consequência. Mas mesmo assim, se o trânsito fica um pouquinho parado, mas você tem segurança, o que você não tem em outros estados. Você não vai ser assaltado dentro do carro. Enfim, a gente também tem ganhos extraordinários. E por isso eu quero agradecer todos os envolvidos pela dedicação que estão fazendo para fazer com que Santa Catarina seja, de fato e de direito, o melhor destino turístico do Brasil. O município de Salete, no Alto Vale do Itajaí, inaugurou neste final de semana obras que devem fortalecer o turismo religioso na região. Ao completar 63 anos de emancipação política, o município de Salete celebrou o dia com a inauguração de obras importantes para os mais de 7.400 habitantes. Foram 5 entregas: a arquibancada coberta do módulo esportivo municipal, o mirante do Santuário Nossa Senhora da Salete, o reperfilamento parcial da Rua do Santuário, que melhora o acesso ao local, o Centro de Eventos Teresa e Cornélio Roden e a reinauguração da Ponte Vidal Wiesenthäler. O nome do município é uma homenagem à Nossa Senhora da Salete, na qual a imagem foi colocada num seminário construído pelos padres no Morro do Santuário em 1937. Essa história transforma o município em um destino religioso consagrado, que com as novas obras deve se fortalecer ainda mais. Hoje é um dia especial, aniversário de Salete, né? Salete completa 63 anos e o nosso governador, né, deu a honra da sua presença nesse dia tão especial, inaugurando aí, né, encerrando as placas desse importante centro de eventos, né, que foi o maior investimento que a gente teve, que é a Teresa e Cornélio Roden, o centro de eventos, onde também os idosos vão participar, e a gente sabe que tem um investimento grande também de itens que foram colocados aqui como ar-condicionado, né, e outros itens que vão ser utilizados dentro desse centro de eventos. E a gente tem o Mirante e outros tantos que foram de grande importância, serão de grande importância, né, para o desenvolvimento do turismo, o turismo religioso, que é o nosso DNA aqui em Salete, né? Ao todo, as obras entregues ao município somaram mais de 4,5 milhões de reais em investimentos.
As contas das empresas estatais chegaram ao fim de novembro com um déficit acumulado de 6 bilhões de reais em 2024. O resultado foi divulgado hoje pelo Banco Central. O resultado indica que receitas foram menores que as despesas, ou seja, o rombo financeiro tem que ser coberto pelas próprias empresas ou pelo Tesouro. Apenas no mês de novembro, o resultado contábil foi negativo em mais de 1,5 bilhão de reais. O resultado total do ano ainda não foi fechado, mas o rombo até novembro indica que esse será o pior resultado contábil das estatais na série histórica. A comparação começa em 2009, há 15 anos, quando o cálculo mudou para desconsiderar grandes empresas federais como a Petrobras e Eletrobras. Elas saíram do indicador porque têm regras diferenciadas e se assemelham a empresas privadas de capital aberto. A estatística calculada pelo Banco Central inclui, além das estatais federais, empresas públicas de estados e municípios. Algumas estatais federais lucrativas, como a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa, não entram nesse cálculo. Segundo o Ministério de Gestão e Inovação, os maiores déficits na somatória do ano devem ser a Engeprom, ligada a projetos navais, com quase 2,5 bilhões, os Correios, com mais de 2 bilhões, a Serpro, que atua no processamento de dados do governo, com 0,5 bilhão, e a Infraero, que gerencia aeroportos federais, também com mais de 0,5 bilhão de reais. As empresas estatais federais pertencem ao governo federal. Atualmente são mais de 100 e atuam em diversos setores, como infraestrutura, telecomunicações e agropecuária. É complicada a situação das estatais e chama a atenção a situação dos Correios, que no governo anterior, de Jair Bolsonaro, estava prevista já o plano de privatização, mas o governo Lula, ao assumir em 2023, disse que não, mudou os rumos do projeto de propósito dos Correios, que não mais serão incluídos nos processos de privatização, até porque esse governo é contra a privatização de empresas, mas o rombo nos Correios é cada vez maior. A gente preparou algumas lâminas que foram divulgadas em matéria do Poder 360, que mostra essa evolução de gastos, déficit orçamentário dos Correios e também a questão de patrocínios. Veja, só na questão de patrocínio, ou seja, já que ali a gente falou na matéria que está gastando mais do que a arrecadação, deve-se cortar principalmente a questão de publicidade. Não é o que está acontecendo nos Correios. A gente vê aqui, vamos pegar 2022, por exemplo, era pouco mais de 300 mil reais por ano de investimento em publicidade. Em 2022, para vocês terem uma ideia, chegou a 430 mil reais, 430 mil, E em 2023, já no governo Lula, foi aumentando, chegando na casa dos 34 milhões de reais. Isso é mais de 916% a mais de investimento em publicidade em um período em que os Correios têm arrecadação em baixa. Vamos na próxima lâmina, a gente vai detalhar um pouquinho em quais lugares, em quais eventos, em quais organizações em que os Correios esteve presente com patrocínios. Então, Lollapalooza 2024 foi 6 milhões de reais de investimento. CBG, que é a Conferência Brasileira de Ginástica, os Correios investiram em patrocínio 4,5 milhões. Na turnê Tempo Rei de Gilberto Gil, os Correios investiram 4 milhões de reais em publicidade e nos Jogos Universitários Brasileiros, 3 milhões. Esses são os 4 maiores investimentos em publicidade que os Correios investiram. Vamos na próxima lâmina para a gente fechar esse gasto de dinheiro público com os Correios. Houve até uma manobra, a gente vê aqui, governo Dilma, na transição para Michel Temer, governo Dilma estava positiva a situação dos Correios, depois houve um déficit de menos 2,1 milhão de reais. Logo em seguida, esse crescimento começou e no governo Jair Bolsonaro chegou a 3,7 bilhões de reais, em positivo, ou seja, em superávit, No entanto, já no governo Lula, houve uma manobra em que eles quitaram as dívidas de indenizações, eles fizeram esse pagamento que não estava previsto até então, e aí jogaram essa conta
para o ano de 2022, fazendo com que a arrecadação, ou seja, o superávit dos Correios, fosse menor do que o esperado. Mais em lucro, em rentabilidade, ou seja, mais arrecadação do que despesa, chegou no patamar de 3,7 bilhões. E aí agora a gente vê 2024, como a gente falou na reportagem anteriormente, né? Menos 2 bilhões, já está ultrapassando isso porque os dados são até novembro. Então, certamente em fevereiro serão divulgados os dados das estatais brasileiras com relação ao mês inteiro, aos 12 meses, e aí provavelmente esse número, esse déficit orçamentário, ou seja, os Correios devem aumentar o gasto comparando com a despesa, comparando com a receita. Infelizmente, essa é a realidade de uma das estatais brasileiras, né? E a gente agora vai fazer uma rápida pausa. Depois do intervalo, você vai ver que as caixas pretas do Embraer, que caiu no Cazaquistão, serão enviadas ao Brasil. Superondas assustam no Pacífico e fecham portos peruanos. E na Grande Florianópolis, em Garopaba, mais de 150 mil pessoas devem passar a festa da virada com 11 minutos de fogos, além, claro, de show na virada cultural. Depois do intervalo, a gente volta já já. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Quem vive cruzando o estado sabe que estrada boa é tranquilidade. Para quem está viajando e para quem fica em casa também. Aqui em Santa Catarina, muitos trechos estavam abandonados. Mas agora, com o maior investimento da história, a estrada boa nunca esteve tão perto de todos os catarinenses. Com estrada boa, Santa Catarina só melhora. Estamos de volta no horário de Brasília, 8h21. E segundo o IBGE, em novembro, a produção de grãos do país teve uma redução de 6,7%. Segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em novembro, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve totalizar 294,3 milhões de toneladas, 6,7% menor que a de 2023. Com a redução de 21,1 milhões de toneladas. No entanto, a área a ser colhida é 1,6% maior que em 2023, totalizando 79,1 milhões de hectares. Arroz, milho e soja são os 3 principais produtos. Somados, representam 92,1% da estimativa de produção e 87,2% da área colhida. Entre os itens que contribuíram para a queda estão soja, milho e sorgo. Por outro lado, houve crescimento na produção de algodão, arroz, feijão e trigo. Para 2025, a safra brasileira de grãos deve alcançar 314,8 milhões de toneladas, um crescimento de 7% em relação a 2024. Este aumento é atribuído a maiores estimativas de produção para soja, milho, arroz e feijão. O Boeing 737-800, que viajava entre Bangkok, na capital da Tailândia, e Muan, cidade do sudoeste da Coreia do Sul, fazia um pouso de emergência quando bateu em um muro e pegou fogo. O acidente deixou 179 mortos. É o acidente de avião mais mortal na Coreia do Sul. O cheiro de gasolina envolve o aeroporto internacional de Muan. Do outro lado do cordão policial, é possível ver assentos, malas e pedaços de metal retorcidos espalhados pelo chão a poucos metros dos destroços do voo 2216 da companhia aérea sul-coreana Jeju Air. O acidente ocorrido na manhã do último domingo causou a morte de 179 pessoas. O Boeing 737-800, que viajava entre Bangkok e Muan, tentava fazer um pouso de emergência. O avião bateu em um muro e pegou fogo.
As equipes de resgate conseguiram controlar o incêndio, mas foi possível resgatar apenas 2 tripulantes, os únicos sobreviventes de um voo com 181 pessoas a bordo. É o acidente de avião mais mortal na história da Coreia do Sul. A aeronave havia emitido um pedido de socorro após uma primeira tentativa de aterrissagem, durante a qual a torre de controle alertou a tripulação de que o avião havia sido atingido por pássaros. O chefe dos bombeiros de Muan presume que a causa do acidente tenha sido uma colisão com um pássaro, combinada com condições climáticas adversas. A causa exata será anunciada após uma investigação conjunta. O avião aterrissou sem acionar o trem de pouso. As colisões com pássaros podem causar danos significativos no motor ou no para-brisa e são a causa de muitos acidentes aéreos. Na maioria dos casos, esse tipo de colisão ocorre durante a decolagem ou o pouso, quando os motores estão em pleno funcionamento. Caixas pretas do avião da Azerbaijan Airlines, que caiu na última quarta-feira no Cazaquistão, serão enviadas ao Brasil. Nesse domingo, o Azerbaijão acusou a Rússia de tentar esconder a causa do acidente aéreo. A Comissão de Investigação de Acidentes decidiu enviar os gravadores do voo, as chamadas caixas pretas, ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do CENIPA no Brasil, que também é o país que fabrica os aviões Embraer, informou o Ministério dos Transportes do Cazaquistão. A queda do avião deixou 38 mortos. Também neste domingo, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, informou que o avião da Azerbaijan Airlines foi atingido por disparos provenientes do território russo e acusou Moscou de querer esconder as causas da tragédia. Desde o dia do acidente, quando o avião caiu após não conseguir pousar em Grozny, no sul da Rússia, aumentaram as suspeitas de que disparos de força antiaérea russa tenham atingido a aeronave. Segundo um comunicado do Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin se desculpou no sábado com Aliyev pelo que considerou trágico acidente. No entanto, Putin não mencionou a possibilidade de que o sistema de defesa antiaérea russo tenha atingido a aeronave, uma hipótese apontada por especialistas dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. De acordo com o presidente, o avião da Embraer 190 de fabricação brasileira foi danificado extremamente em território russo, perto da cidade de Grozny, capital da Chechênia, para onde se dirigia vindo de Baku. A costa do Peru e do Equador estão sendo atingidas por ondas intensas. O fenômeno causou o fechamento da maioria dos portos peruanos. Ondas de até 4 metros atingiram neste final de semana a costa do Peru e do Equador. A maioria dos portos peruanos no Oceano Pacífico foi fechada. Na cidade equatoriana de Manta foi registrada a morte de uma pessoa. O fenômeno afetou dezenas de embarcações de pesca artesanal e comércios próximos à costa peruana. Também fez com que os ribeirinhos fugissem das inundações de calçadões e praças. No Peru, 91 portos de um total de 121 foram fechados até o dia 1º de janeiro de 2025. De acordo com o alerta emitido na sexta-feira, o fenômeno começou em 25 de dezembro e deverá afetar zonas do litoral norte, centro e sul do país. No Equador, o Corpo de Bombeiros da cidade de Manta informou uma morte na região de Barbasquilo. A Secretaria Nacional de Gestão de Riscos ordenou o fechamento preventivo das praias desta cidade, no sudoeste do Equador. O novo líder da Síria, Ahmed al-Shara, disse que pode levar até 4 anos para realizar as eleições do país. O novo líder revelou em entrevista ao canal saudita Al Arabiya TV 3 semanas após a queda do presidente Bashar al-Assad. Primeiro, precisamos reformular a Constituição, ou dissolver a Constituição anterior, ou qualquer um desses termos legais que especialistas conhecem melhor. Mas redigir uma nova Constituição ou emendas constitucionais precisa de muito tempo para os especialistas, talvez 2 ou 3 anos. Questionado sobre eleições, Shara afirmou que o processo eleitoral pode durar 4 anos. O novo líder sírio também destacou a importância de manter os laços com o Irã e a Rússia
e pediu que o governo do presidente eleito Donald Trump, nos Estados Unidos, retire as sanções contra o país. Esperamos que o novo governo americano não siga a mesma abordagem do governo anterior, ao continuar essas sanções e as suspenda sem entrar em negociações ou barganhas. Desde que chegaram ao poder, as novas autoridades tentam tranquilizar a comunidade internacional, grande parte da qual condenou Assad ao ostracismo no início da guerra do país em 2011, desencadeada pela repressão às manifestações em favor da democracia. O grupo Hayat é considerado uma organização terrorista por vários governos ocidentais, incluindo os Estados Unidos. Jimmy Carter, o ex-presidente democrata que governou os Estados Unidos entre 1977 e 1981, morreu neste domingo aos 100 anos de idade. Jimmy Carter morreu na casa dele em Plains, na Geórgia, estado natal, rodeado pela família. Carter foi diagnosticado com câncer cerebral em 2015 e recebia cuidados paliativos em casa desde fevereiro de 2023. Jimmy Carter foi um homem de princípios, fé e humildade, disse o presidente americano Joe Biden neste domingo após a morte do ex-presidente. Os Estados Unidos e o mundo perderam um líder extraordinário, estadista e humanitário, afirmou Biden em um comunicado. A Casa Branca anunciou ainda que haverá um funeral de Estado para Carter. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os americanos têm uma dívida de gratidão com Carter. Os desafios que Jimmy enfrentou como presidente ocorreram em um momento crucial para o nosso país, e ele fez de tudo o que estava ao seu alcance para melhorar a vida de todos os americanos, afirmou o republicano nas redes sociais. O presidente da França, Emmanuel Macron, prestou homenagem a Carter, destacando que ele defendeu os direitos das pessoas mais vulneráveis e liderou incansavelmente a luta pela paz. E a virada do ano chegando, e Garopaba, na Grande Florianópolis, já divulgou a programação de eventos para o Réveillon. Com expectativa de receber mais de 150 mil pessoas entre terça e quarta-feira, Garopaba é um dos destinos mais procurados do litoral catarinense para o Réveillon. As principais atrações estão programadas para as praias do município, onde será realizada a virada cultural, com bandas, DJs e show pirotécnico. A maior festa ocorre na Praia Central, com estrutura montada na Avenida dos Pescadores. O evento começa às 7 horas da noite, trazendo 6 apresentações de artistas locais, com a banda Pagode do Ju, o rock do Maca Acústico, a vaneira de Gerson Fogaça e os Garotos e o DJ Denis Moraes, que vai animar o público na virada do ano, além da banda Leão Livre e Sincro na sequência. Na Gamboa, a festa começa mais tarde, às 9 horas da noite, com DJ Rafael Amorim e as brasilidades e latinidades de Bazuca. Já Karen Rosa garante a música na madrugada dentro. No Siriu, DJ Alemão vai comandar a festa a partir das 10 horas da noite, enquanto na Ferrugem os eventos se concentram na avenida principal, com queima de fogos na praia. Todas as festividades contarão com shows pirotécnicos. Vamos continuar com uma inovação que a gente trouxe na virada do ano passado, que foi a virada cultural. A gente não vai trazer shows nacionais para o Réveillon. Para o Réveillon, a gente entende que a nossa cidade já está abarrotada de gente, tem bastante gente na cidade. Então é o momento de a gente dar oportunidade ainda maior para os nossos artistas locais, as nossas bandas locais. Então nós vamos ter apresentações de diversas bandas locais a partir das 6 da tarde na nossa orla principal na Avenida Beira-Mar. No bairro Capão, a previsão é que os eventos na avenida principal da Ferrugem iniciem a partir das 8 horas da noite e terminem às 4 horas da manhã. As forças de segurança serão reforçadas nesse período. A avenida principal da Ferrugem, ela vai estar fechada ali da esquina do Bar do Zado, mais ou menos, aquela rua ali, até lá depois de Pitaia, né? Então esse trecho fica fechado. As conveniências, os bares colocam todas as atrações ali na avenida principal e também o pessoal vai estar na praia, né? Vai ter o pessoal que está na praia vai ter os fogos e depois vai estar rolando ali na avenida principal da Ferrugem essas atrações em parceria com a comunidade local. É isso aí, a programação completa sobre a virada em Garopaba, Florianópolis e demais municípios da região sul de Santa Catarina, você confere no nosso site pixtv.com.br e também, claro, nas nossas redes sociais. E essa edição do Pix News, a última de 2024, fica por aqui. Amanhã tem retrospectiva 2024 com os principais fatos do Brasil e do mundo. Tem também o Clip Show Retro Ícones, especial ABBA.
Cinepix especial logo na sequência. E às 11h30 da noite, o especial fim de ano aqui da Pix TV com a Abel Cristine. Na quinta-feira, claro, a Andréa Felisberto está de volta. Tenham todos um excelente final de ano, uma excelente virada e que 2025 seja um ano repleto de muita saúde e muita paz, porque, como diz o dito popular, o resto, a gente corre atrás. Pix TV é conteúdo todo dia, até 2025.